Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Cássio Vantuil. Obrigada, Cássio, mais uma vez por aceitar o nosso convite. E o Cássio falará na noite de hoje sobre ciúmes. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos em harmonia nos conectarmos com o Pai Maior. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Cássio. Vamos lá. Tema importante, tema interessante, tema que tem a ver com as nossas vidas, tema que tem a ver com o sentimento de posse que todos nós temos. Quando fomos criados por Deus, esse nosso desenvolvimento, esse mundo que nós vamos vivendo, a gente desenvolve o apego. Só que, infelizmente, nós temos apegos demasiado. Esse apego demasiado a uma outra pessoa, quando a gente entende que, por algum motivo, aquela pessoa nos pertence. Isso é um grande erro. Por quê? Porque a gente descobre, com o passar do tempo, principalmente porque nós desencarnamos, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente vai desencarnar. Tem gente que acha que não, mas nós vamos desencarnar. Quando nós desencarnamos, a gente percebe que ninguém é de ninguém. Que a nossa vida de evolução, ela é individual. Por mais que a gente gostaria de pegar na mão da outra e levar com a gente, não é assim que funciona segundo a visão divina. A gente precisa aprender as coisas em comunidade, em conjunto, mas a evolução é individual. E esse entendimento nos leva a entender que hoje, por algum motivo, nessa vida, nessa encarnação, eu estou com uma pessoa numa posição de marido, mulher, filho, filha. Essas posições dentro da família, com essa pessoa, ela pode ser invertida com o passar do tempo. Então, hoje eu vejo filho, mãe, e na outra encarnação posso vir como irmãos. Esse posicionamento vai se invertendo e vai se invertendo em relação a outras famílias. Por isso, o sentimento de posse que nós temos, ele é efêmero, ele é fugaz, ele tem a ver mais, ele diz mais do que nós somos, do que realmente do, do que nós sentimos, do que realmente é de verdade. Assim, tem um falar que diz, uma pontinha de ciúme ele apimenta uma relação. São uma frase muito muito costumeira. Ou o ciúme ele tem a ver com amor. Não, o ciúme não tem a ver com amor. O ciúme tem a ver com o amor com uma certa doença, o amor com um certo desvio. Porque o amor ele é libertador. O amor ele respeita o andamento, o andar do outro. Por mais que a gente queira ter o controle, a gente não consegue ter o controle. Primeiro, nós não somos Deus. E quem tem o controle de tudo é Deus. Todo ser evolutivo que quer ter o controle de tudo, ele acaba sofrendo muito, porque é fugaz. Deus, a todo instante, mostra para a gente que nós não temos o controle de nada. Olha só, até o Cristo, quando estava ali no final daquela sua jornada, quando estava ali no Monte das Oliveiras, Getsemane, quando ele ora ao Pai, ele percebe o melhor, ele afirma, reafirma a ele mesmo que o controle da jornada dele pertencia a Deus. Ele fala, Pai, eu sei que tu conheces mais, sabe mais,
afasta de mim esse cálice. Mas o que for da sua vontade, eu vou respeitar. E assim tem que acontecer conosco. Uma pessoa que anda conosco numa jornada, em que posição social ou que posição familiar, né, de relacionamento for, a gente tem que perceber que pertence a ele a jornada dele. A gente até gostaria que a pessoa tivesse com a gente o tempo todo. Eu gostaria, mas a gente percebe que o desenvolvimento não ocorre se não houver liberdade. Em frases famosas, diz que quando você dá liberdade à pessoa, por amor, ela volta até você. Porque há uma lei de. Existe dentro da lei de liberdade o amor. Você dá liberdade, e se for amor mesmo, volta até ti. Mas não na questão de aprisionamento, mas na questão de andar juntos, ligados. Isso é mais sadio. Assim, é tão cruel isso que nós vemos hoje na sociedade, com a quantidade de feminicídio, não quer dizer que hoje tenha mais, porque no passado tinha muito feminicídio. É que antigamente isso era comum. Nem crime era, porque a mulher era possessão, era posse daquela pessoa. E hoje é tão comum o alerta gritante da quantidade de homens que agridem, matam. E um dos motivos que a gente vê nos jornais, vê nas redes sociais, é o ciúme doentio, avassalador. Porque toma tão conta da pessoa que a pessoa se perde. Existe uma frase comum que diz que o demônio, o ciúme é um demônio de olhos verdes. Ele seduz, ele encanta no primeiro momento. Quem não encanta pelos olhos de uma pessoa? Mas é aí, com o passar do tempo, ele se mostra quem ele realmente é. Mostra seu interior. Você fecha os olhos, aí ele mostra toda a sua violência, todo o seu esplendor, toda a sua capacidade de destruição, né? Porque o que é o dragão do sombra, o demônio do sombra, aquele que jorra fogo, destrói, vira cinza, põe no chão tudo aquilo que foi construído. 10 segundos de ciúme pode destruir anos de construção familiar, anos de construção sadia. Você se deixa levar, se deixa levar. Pequeno rompante. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu não vou lembrar assim, com detalhes, até porque eu não estou vendo aqui. Mas ele diz que por um. Não, desculpa, não é de Emmanuel, é de Marco Prisco, também de Divaldo. Ele fala por um segundo, por um instante, se você tivesse se segurado, se você tivesse respirado fundo, se calado, todo o tormento de encarnações futuras não teria sido destruído. Basta uma palavra maldita, basta um momento que poderia ter sido deixado de lado. Não vou tomar satisfação hoje. Deixa eu ver. Tem uma história que eu gosto muito. Vou ver se consigo lembrar. É a história de um rapaz que ele queria se tornar rico.
Ele era casado, tinha a esposa dele, e ele decide ir para longe, porque nesse local ele conseguiria atingir, ganhar a riqueza que ele tanto queria. Ele vai para esse local, deixa a esposa numa cidadezinha, numa vila, e vai para esse local. Nesse local ele começa a ganhar dinheiro. Ele conhece um bom patrão, esse patrão protege ele, ele vai ganhando dinheiro, dinheiro, só que aí vai passando anos. Fica um ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos trabalhando para esse patrão. E aí ele consegue uma quantidade boa de dinheiro, ele acumula uma boa fortuna. Quando ele reconhece, quando ele consegue isso, ele fala para o patrão: olha, vou voltar lá para minha esposa que está me aguardando, que ela me sustentou nesse meu sonho. Aí o patrão diz a ele: eu vou te dar uma, eu vou te dar um, eu vou fazer uma proposta para você. Toda essa fortuna que você acumulou comigo, eu queria saber se você trocaria por 2 tortas. 2 tortas. Você faria isso? Ai, cara, pensou: meu Deus, mas todo o dinheiro que eu guardei, esse tempo todo, trocar por 2 tortas? Aí ele falou: tá, eu acredito no meu patrão. Meu patrão foi tão bom para mim. Tá bom, então vou fazer 2 tortas. Aí a pergunta é: você trocaria uma fortuna, um dinheiro acumulado de 20 anos por 2 tortas? Pois bem, ele trocou por 2 tortas. Aí ele pega, o patrão: tá, toma as 2 tortas. Aí fala para ele aqui, assim: essa primeira torta aqui, você pode comer durante a viagem. Essa segunda torta, você só pode comer quando estiver com a sua esposa. Tá bom. Aí foi. Aí ele voltou no seu jornal, né? Voltou. Aí, de repente, ele deu, e o patrão dele deu alguns conselhos para ele levar durante a jornada dele. Aí tá bom. Aí ele voltou. De repente, ele para no caminho, e aí chega um rapaz e fala: você está indo para onde? Aí falou: estou indo para minha vila e tal. E, cara, você não sabe, por esse caminho, ele é muito mais rápido. Você pode ir por ela e você vai chegar muito mais rápido. O tempo que você vai levar, iria levar para chegar, você vai levar metade do tempo. Aí, tá, olha que coisa boa. E aí, quando ele vai ir para aquele caminho que é mais rápido, ele lembra de um conselho do patrão dele, que fala: não pegue desvios para o seu, durante a sua jornada. Para chegar não pegue desvios pelo caminho que foi traçado para você. Aí ele para, fala: não, não vou fazer isso. Eu vou pelo caminho que eu já conheço, pelo caminho que eu já tracei. E aí ele vai pelo caminho que já foi traçado. Só que ele não sabia que no desvio, aquele cara que tinha falado para ele pegar aquele caminho, tinha alguns assaltantes que estavam ali esperando ele, que iriam pegá-lo, iriam açoitá-lo, machucado, e iam trazer um mal para ele. Então ele se livrou de um perigo já pela ajuda do patrão dele. Ele continua com a jornada. Aí, de repente, tinha uma árvore. E aí ele para. Ah,
vou descansar debaixo dessa árvore. Aí, quando ele ia descansar debaixo da árvore, ele lembrou de um outro conselho do patrão dele. Ele falou: cuidado quando descansar. Escolha um local que te traga tranquilidade, mas também te traga segurança. Aí ele para e fala assim: não vou descansar debaixo dessa árvore, não. Vou ficar sozinho. E aí ele continua a jornada dele e não descansa lá daquela árvore. Perto, atrás daquela árvore, tinha uma gruta. E nessa gruta tinha um urso. E aquele urso, logo após ele sai, meia hora depois, aquele urso acorda e se chegasse perto dele, iria machucá-lo, feri-lo, até matá-lo. Pois bem, aí ele continua a sua jornada. E aí ele vai chegando perto da casa dele, né? Da esposa dele, todo feliz, né? E durante o caminho, ele vai comendo a torta que foi dada pelo patrão. E aí ele vai se alimentando. Aquela torta o sustenta durante toda a jornada. Quando ele vai chegando perto da casa dele, a casa dele continua no mesmo local, só que está um pouquinho mais melhorada a casa dele. Quando ele vai chegando, ele vê a esposa dele. Nossa, o olho dele brilha de alegria, de felicidade. Falei: oh, que coisa boa, minha esposa está ali. Aí, de repente, quando ele vai gritar, falar o nome da esposa, aparece um rapaz, se aproxima, abraça a esposa dele por trás, assim, com carinho, bem beijando ela. E aí ele fala: meu Deus, ela casou com outra pessoa. Eu sabia que ela não era minha parte. Imaginava que isso poderia ocorrer. Por mais que ela me amasse. Mas aí ele pensa isso e ele é tomado pelo ciúme. Onde entra o ciúme nessa história? Aí entra o ciúme. A vontade dele era por si: eu vou pegar o meu facão, vou para cima dele e dela e vou estraçalhar. Vou matar ela, vou matar ele, tomado pelo ciúme. Mas quando ele ia avançar com o facão que ele trazia, que ele usava para sua defesa durante a jornada, ele pensa no terceiro conselho do patrão dele, que tinha dito: não tome decisões de rompante. Medite, acalme o coração antes de qualquer decisão mais importante. E aí, quando ele tira o facão e ele pensa no que o patrão havia dito para ele, ele diz: deixa eu pensar um pouco. E aí ele fica afastado, senta, chora, desconsolado. Falou: meu Deus, voltei para casa sem dinheiro, só com. Agora ele termina de comer a torta, né, que ele podia comer sozinho. E a outra torta falou: agora estou com essa outra torta aqui, não tenho dinheiro, não tenho mais esposa. O que será de mim? Aí ele passa um tempo, acalma o coração, aí decide: mas eu vou falar para ela que eu cheguei, acho que ela tem o direito de saber, etc. Aí ele vai chegando, né? Vai chegando perto da casa, bate na porta. Aí, quando ele bate na porta, né? A mulher já tinha entrado, né? Ela não estava mais, ele havia se afastado. A mulher abre a porta: meu amor, e vem, abraça ele, dá né? Abraça ele tira a mão dela e fala assim: não, eu sei que você casou, eu entendo, você não suportou, quase que eu fiz uma loucura, mas não precisa fingir. Eu sei que você está com outro, né? Ela fala: mas com outro? Como assim com outro? Não, eu vi o rapaz que te abraçou, te beijou, que fez carinho em você. Eu sei de tudo isso. Né? Não precisa fingir. Ela falou: mas não, o rapaz que me abraçou, que você viu, é o nosso filho. Nosso filho quando você saiu,
Eu não sabia, mas ele estava grávida. E foi ele a alegria que eu sustentei durante esse tempo todo, na esperança que você voltasse. Consegui, eu cuidei dele e agora a gente se cuida esse tempo todo. Já faz 20 anos, está um rapaz. O rapaz apareceu, ele, o sorriso no rosto, feliz da vida. Né? Falei, meu Deus, quase eu fiz uma loucura, graças ao conselho do meu patrão e tudo mais. Aí ele fala para ela, né? Fala assim, é o seguinte, eu sem dinheiro. Todo o dinheiro que eu arrecadei nesse tempo todo, eu troquei por 2 tortas e eu troquei também, sem você saber, por 3 conselhos. E foram exatamente os conselhos que me salvaram. E aí ele conta toda a história para ela. E aí ela fala, puxa, mas seu patrão é um homem bom. Aí ela faz, forra a mesa, né, prepara a mesa. Ou então vamos fazer o último, né? O último pedido, o último desejo, que seu patrão quer comer essa torta juntos, já que ele pediu para a gente comer juntos. Aí ele abre, né, a torta, põe na mesa, e pega, e quando ele pega a faca, quando corta a torta tinha 2 pedras preciosas. E as pedras eram o dobro do valor que ele tinha guardado, que ele tinha trabalhado naqueles 20 anos. E aí ele abre felicidade e viu que valeu a pena esperar e atender o conselho daquele patrão, que era um bom patrão para ele. Isso tudo para falar que assim a gente tem que tomar cuidado nas nossas decisões. Né? Um momento, um ímpeto de violência, de agressão, tudo isso pode ser tolhido se você parar um instante, se você meditar, ter conexão com o mais alto, ter conexão com Deus, com os Espíritos. Tudo isso pode te aliviar. E aliviar nosso coração desse sentimento possessivo, né? Que a gente só aprende com o tempo a se livrar dele. Às vezes são frustrações do nosso passado, frustrações dessa vida mesmo, porque o filme também tem a ver com coisas que nós vimos, que nós assistimos, que nós pensamos, seja como coadjuvantes, seja como o ator principal, e a gente, aos poucos, a gente vai aprendendo a, a deixar ele de lado. Né? É um exercício. É um exercício de a gente se livrar desse sentimento de posse, de achar que as pessoas nos pertencem. Tem um livro da Zíbia, que acho que vai virar até filme agora. O título é muito legal. Diz assim, Ziba Gasparetto. Né? Os livros dela, uma coisa eu gosto, outras não, mas esse título é muito bom. Que diz: ninguém é de ninguém. Não perca assim, a esperança de avanço. Se não for nessa vida, em outra. Mas permaneça, persista. Quando, né, as pessoas se desequilibram pelos ciúmes, elas abrem também portas para que irmãozinhos tenham instrumentos para obsediarem, né? Então, querendo ou não, essas pessoas também se tornam vítimas do próprio ciúmes, que acabam atraindo irmãozinhos mais atrasados, que acabam influenciando, obsediando essa pessoa, e aí a trama está feita. Porque eles já Inúmeros livros. percebem que aquela pessoa tem essa deficiência nessa área, da posse excessiva, e aí eles atiçam, aumentam mais carga ali naquele sentimento que a pessoa já tem, e a pessoa vê coisas que não existem. Então, que bom, Cassius, que vamos aprendendo aos pouquinhos sobre esses temas que permeiam as nossas vidas, nesse projeto do Espirivida. Hoje falando sobre os ciúmes, o desenrolar, né, desse sentimento que, claro, é um instrumento para que possamos crescer e evoluir, mas que saibamos, né, trabalhar isso dentro de nós. Todos estamos no caminho árduo da evolução. Você poderia fazer a nossa oração final? Obrigado, amigos espirituais que estão conosco durante todo esse tempo, que possam olhar para cada um de nós, para que a gente descubra
sentimentos nocivos podem ser sanados com o tempo. Essa autodescoberta acontece todos os dias, com esforço nosso pessoal. Pedimos pelos nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigada, Cássio, e nos vemos na próxima quinta, amigos. Uma boa noite e até já.